Aqui o Wagner Bento perguntou se eu poderia escrever como eram as aulas com o padre Laduzan na PUC do Rio de Janeiro. O padre Laduzan tinha um método muito característico. Ele colocava uma questão, ele primeiro articulava uma questão, depois ele abordava essa questão desde o ponto de vista das várias escolas de filosofia, desde o começo dos tempos, assumindo aquela posição como se fosse a dele. E no dia seguinte ele fazia a crítica daquilo desde o ponto de vista de uma escola subsequente. E daí apresentava um segundo ponto de vista, um terceiro, e um quarto, e um quinto, até que no fim ele propunha uma solução dele mesmo, geralmente inspirada na escola fenomenológica da qual ele era um representante. De modo que ali você aprendia a assumir as várias filosofias, isso era importantíssimo, não apenas como dados históricos, mas como possibilidades do seu próprio conhecimento. Quer dizer, de certo modo você era Parmênides, e era Heráclito, e era Platão, e era Aristóteles, e assim por diante. Quer dizer, você tem a pegar uma dimensão parmenídica do seu pensamento e da sua percepção do mundo, depois uma dimensão heraclítica, de modo que a absorção dos filósofos não era cultura histórica, era um treinamento de técnica filosófica. E isso que era o mais maravilhoso nas aulas dele. Existem algumas apostilas que sobraram, elas dão uma vaga ideia do que era, mas ele não documentou muito bem o ensino que ele deixou. E, além disso, a escrita dele é um pouco dura, porque o português não era a língua originária dele. E no oral ele compensava muito bem isso. Se não dava certa frase de um jeito, ele fazia de outro, e no escrito não dá para fazer isso. Eduardo Prieto. Sou aluno do curso de filosofia, não tem muito tempo, estou começando minha monografia de final de curso que irá tratar sobre a invasão da esquerda no meio cultural. Irei abordar os anos 64 até mais ou menos a eleição do Lula. Isso é muito vasto. Eu sugiro que você pegue um pedacinho enorme. E ele queria saber se eu podia recomendar algum livro. Posso recomendar uma multidão de livros, mas quem tem estudado já isso, com o objetivo de fazer, não um projeto tão abrangente, mas uma coisa mais específica, é o Silvio Grimaldo. Então eu recomendo que você entre em contato com ele. A bibliografia disso, ela é imensa, mas você não tem nenhuma obra de conjunto sobre isso. Se você procurar, por exemplo, uma história da esquerda guerrilheira, você tem o livro do Luiz Mir, tá certo? E sobre a militância esquerdista na cultura, você tem um livretinho da Heloísa Buarque de Holanda. Existem muitos outros livros sobre isso, mas todos eles só valem como documentos. Quer dizer, nenhum livro científico que você possa tomar como base. Você tem muitas narrativas de porta-vozes da esquerda. O próprio livro do Zuenir Ventura, 1968, o ano que nunca acabou, é muito importante. São depoimentos de personagens, de agentes históricos que contam a história pelo seu ponto de vista. Então serve como documentos. Entre a abordagem deles e a sua, vai haver uma grande diferença. É a famosa distinção entre o discurso do agente e o discurso científico, o discurso do observador científico. Mas entre em contato com o Silvio Grimaldo e ele vai te ajudar nisso aí. Aqui, o Guilherme de Berredo Peixoto envia um comentário, que não vai dar tempo de eu analisar isso aqui, mas eu vou ler o comentário dele inteiro. Podemos deixar para pensar nisso mais tarde. A respeito do seu comentário no assunto geocentrismo versus heliocentrismo, na aula retrasada, gostaria de fazer algumas observações úteis. O sentido imediato da descrição heliocêntrica ou geocêntrica é de uma descrição cinemática. Cinemática é pura descrição de um movimento sem levar em conta as forças que estão por trás desse movimento. É o mapeamento do movimento. Então, no contexto da física, dizer que a Terra gira em torno do Sol é dizer algo sem sentido, pois falta referência. Está correto, pois, dizer que a Terra gira em torno do Sol em relação ao Sol. É óbvio que, então, não é nem um pouco menos correto afirmar que o Sol gira em torno da Terra em relação à Terra. As duas afirmações são corretas e não se contradizem, de modo que, se considerarmos esse escopo puramente cinemático, geocentrismo e heliocentrismo são verdadeiros simultaneamente. Creio que é natural dar razão ao heliocentrismo sempre que adotarmos outra camada de significado diferente do aspecto cinemático. Nesse sentido,
Ambas as concepções, heliocentrismo e geocentrismo, são definidas nos seus aspectos dinâmicos. Quer dizer, a dinâmica vai em contra as forças que geram o movimento. Né? Para efeitos de simplicidade matemática, é conveniente adotar sempre o Sol como sistema de referência. Em outras palavras, é o Sol e não a Terra a referência mais adequada a ser tomada. Também é o Sol a referência mais adequada a ser tomada do ponto de vista da mecânica newtoniana. A mecânica newtoniana é formulada através de leis que tomam como referência um referencial inercial. Referencial inercial é aquele em relação ao qual um corpo pequeno e livre de qualquer influência externa permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Na prática é impossível achar um referencial inercial, mas isso é outro assunto. Para efeito da descrição do sistema solar, o Sol se aproxima muito mais de um referencial inercial do que a Terra, isso é óbvio. Só que a mecânica newtoniana já foi superada pela relatividade geral. Então há também esse novo aspecto a ser adotado no enfrentamento dessa questão. Um dos princípios fundamentais da relatividade geral é a invariância por transformações gerais de coordenadas. Isso significa, em linguagem simples, que o referencial inercial não tem nenhum privilégio na descrição dinâmica de um fenômeno. Todos os referenciais são equivalentes. Em suma, de acordo com a teoria mais moderna sobre o sistema solar, já consagrada pelas observações, etc., dizer que a Terra gira em torno do Sol não é rigoroso definitivamente mais correto do que dizer que o Sol gira em torno da Terra. Existem todos esses... Não vai dar para comentar muito isso aqui, mas... Existem todos esses problemas, a questão é terrivelmente espinhosa. Quer dizer, o sujeito tomar o heliocentrismo como se fosse um dogma é uma coisa inteiramente absurda. Né? E também o fato de você dizer, bom, se não existem provas suficientes de uma teoria, também não quer dizer que essa teoria seja errada. Né? Você vê, por exemplo, só para dar um exemplo, quando Einstein propôs, isso é uma coisa que pouquíssima gente sabe, quando Einstein propôs a constância da velocidade da luz, ele não sabia que isso existia. Ele escreve, eu não lembro a frase literal, mas era mais ou menos o seguinte. Ele diz, eu proponho isso nem mesmo como uma hipótese, mas como uma decisão de livre vontade. Ou seja, eu determino que a velocidade da luz é igual sempre e que ela é a constante. E daí vamos ver o que dá, vamos fazer o cálculo baseado nisso para ver se dá certo. Depois, mais tarde, apareceram meios de medir isso e viram que aquilo era realmente assim. Mas ele não sabia. Né? Então, em ciência, todas essas coisas podem acontecer. Quer dizer, o próprio sujeito não tem prova da sua teoria e ele enuncia assim mesmo, mas depois aparecem as provas. Tá certo? Então, bom, eu só li isso aqui para dizer que você receber de maneira emocional uma afirmação como essa é coisa realmente de gente analfabeta que não acompanha as discussões. Né? Muito bem, eu acho que hoje eu vou parar por aqui. Tá? Só para terminar, o Zé Carlos pergunta, posso enviar minha dissertação de mestrado sobre Santo Agostinho? Pode, claro que pode, manda para o meu e-mail que você tem, olavo@olavicarvalho.org. Então hoje foi um dia excelente, porque eu comecei me queixando de que eu não tinha uma secretária para me ajudar aqui, e apareceram então quatro candidatas, espero que pelo menos uma delas dê certo. Agradeço muito aquelas que se apresentaram, vou conversar com elas amanhã à noite e vamos ver o que dá. Muito obrigado a todos e até a semana que vem.